Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez que nos encontramos hoje num dia assim chuvoso, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui, né? A chuva faz parte e é sempre bem-vinda, né? Que ela venha devagar, com tranquilidade, para não trazer consequências aí para aqueles que moram em locais de risco, né? Mas vai dar tudo certinho. Se Deus quiser, esse ano nós vamos ter assim um final de ano em paz, tranquilo, e com chuva mais moderadas, né? Então vamos procurando já nos harmonizar para fazermos a nossa prece e passarmos para a nossa irmã Cristina Ferro. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esse encontro, mais essa oportunidade de aprendizado. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram e damos início a mais esse encontro. Graças a Deus e que assim seja. Com você, Cristina Ferro. Boa noite a todos. Deixa eu tirar isso daqui que não vai dar certo. Será que eu... Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para estudar a doutrina dos espíritos, né, que é um instrumento muito valioso, é um instrumento que pode nos auxiliar, nos alavancar na nossa caminhada aqui na Terra, né, nessa encarnação, e também nos auxiliar, né, a evoluir mais rapidamente. E nós temos aqui, né, a intenção de realmente estudarmos a doutrina dos espíritos. Ela tem coisas maravilhosas, é transformadora, é revolucionária, mas torna-se necessário para que a gente saiba, né, realmente, que a gente saiba verdadeiramente o que ela nos diz. É lógico que a gente vem, assiste as palestras, né? Os palestrantes estão aqui, vão nos passando, que está nos livros, mas é fundamental que a gente estude. Estude, porque nós estamos vivendo um momento no mundo, né, onde existe a facilidade das informações irem para um lado, irem para o outro. Existe o Google, que tem tudo no Google. Você Google e pronto, você tem a informação que você quer. Mas tem que saber se tudo isso é verdadeiro, não é? É um momento onde a mediunidade está muito aflorada, né? Nós vivemos num planeta de provas e expiações, num planeta onde a maior parte dos espíritos são inferiores. Então a gente precisa estar, como se precisa construir uma casa em bases sólidas para que a tempestade, o vento não a derrube, né? Também assim nós que queremos estudar a doutrina espírita, que queremos conhecer e que nos dizemos espíritas, precisamos consultar a fonte e ter uma base sólida para que a gente possa distinguir, para que a gente não leve gato por lebre, para que a gente, né, não compre, a gente compra azeite extra virgem achando que está fazendo vantagem, não está. Então qual é a maneira da gente não se iludir? E vivemos num mundo de ilusão. Né? Quando vendem para a gente que felicidade, prazer, estão nas coisas materiais, estão no sucesso, no poder, no aparecer. Então nós vivemos num planeta onde se vende tudo, é propaganda, é marketing, se vende a ilusão. Para eu não ser iludido, eu necessito conhecer o verdadeiro, certo? Para que eu possa, de fato, raciocinar, porque nós pregamos a fé raciocinada. Não é porque nós estamos aqui na frente falando uma coisa que é para vocês acreditarem. Tem que ir, tem que buscar, tem que estudar, tem que ver se a lógica e a razão e o coração aceitam aquilo com tranquilidade, se validam aquilo que a gente está ouvindo. Então nós nos colocamos à prova. Ninguém vem aqui dizendo, não, creio em tudo que eu estou dizendo, porque é verdadeiro. Vamos questionar, vamos ver, vamos pensar sobre. Porque nesse nosso tempo de modernidade também, tudo está no automático, né? Tudo tão rápido.
que a gente não processa, a gente não pergunta, a gente se satisfaz, engole, fast food, come rápido e vai e continua e deixa passar. Só que essa é uma oportunidade que nós estamos tendo na eternidade de aprendizado que não pode ser assim. Ela não pode ser levada dessa forma. Então, abençoado é esse momento que a gente pode estar aqui, em contato com a doutrina, aprendendo, né? Vendo o que realmente é real, o que a gente pode acreditar, o que a gente pode raciocinar em cima. Então, eu vou começar falando aqui sobre a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que diz, né? O Livro dos Espíritos, aqui na sua capa, né, logo quando se inicia, fala: o Livro dos Espíritos é filosofia espiritualista, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Então, é um estudo sério. Por isso, merece que a gente se dedique a ele. Então, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Quais são os atributos de Deus, né? Já que é Deus, não é uma pessoa, não é um personagem, como a gente, pela nossa limitação, a gente imagina um ser, né, como nós. E a figura que a mídia, né, e etc., sempre a humanidade desenhou, né, de diversas formas. Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único e todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Ele não se confunde com o universo, pois ele é o criador e o mantenedor do universo. Na pergunta 10ª, Kardec pergunta: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem: não, falta-lhe para tanto um sentido. E o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? O véu se ergue na medida em que ele se depura. Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se instrui, quanto mais a gente se eleva, mais a gente se aproxima desse Deus que em muitas coisas para a gente é incompreensível. A gente cria uma imagem, mas ele é incompreensível. E no Livro dos Espíritos também os Espíritos nos explicam os elementos que compõem o universo. São o espírito, a matéria, Deus acima de tudo, o espírito e a matéria. O fluido universal é um elemento de ligação que vai fazer com que o espírito possa agir sobre a matéria. É importante para a gente saber isso? Porque isso é a base de tudo. Então, a gente precisa saber que existe isso. Então, nós temos seres materiais que fazem parte de um mundo visível, um mundo corpóreo, formado de matéria, e seres imateriais, que formam um mundo espírita ou imaterial. Esse mundo espírita é um mundo normal, é um mundo primitivo, eterno, que pré-existe e sobrevive a tudo. O mundo material, ele é secundário, pode deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos se revestem temporariamente de um invólucro material perecível e quando cessa, né, esse momento em que eles vivem no mundo material, eles retornam para a espiritualidade, eles retornam para o mundo espírita, que é a nossa verdadeira casa. E qual seria, então, a finalidade da gente encarnar? Se a minha casa é o mundo espiritual, por que eu venho para cá? E os espíritos nos explicam que Deus impõe a encarnação a fim de levar os espíritos à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão, mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação.
Por uma lei admirável da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então Deus criou esse universos, né? E tudo nele tem um sentido. A gente vir e se estar revestido desse envoltório corporal e viver aqui, né, durante um determinado tempo, voltar ao mundo espiritual, tem a finalidade de nos ajudar a evoluir, a aprender, a nos aperfeiçoar, e também porque a gente faz parte disso aí, a gente tem uma missão. Todos nós temos um tipo de missão, pequenininha, grande, maior, mas temos, porque nós precisamos fazer, nós fazemos parte dessa engrenagem. E por que a gente, será que isso é justo? É justo Deus ter inventado a reencarnação? Porque nós estamos num momento de inferioridade que a gente questiona Deus também. Às vezes a gente quer que Deus faça o que a gente acha que é certo. Algumas pessoas, quando repelem a reencarnação, essa ideia, simplesmente dizem, mas isso não me serve, né? Isso não me interessa, eu vou viver de novo outra vida? Não vou. Simplesmente tapa os ouvidos, tapa, né, os olhos, e não é assim porque eu não quero. Iludidos. Estão aceitando uma ilusão, né? Que bom que nós estamos aqui e já não podemos mais dizer que nós nos iludimos, né? Deus é justo com a reencarnação porque Ele permite que a gente realize em novas existências, em novas experiências, aquilo que a gente não pôde acabar, o que a gente fez mal feito nessa. Então, assim, a gente vai aprendendo. Porque não dá para aprender tudo de uma vez. Se nós que somos imperfeitos, né, temos a escola, né, que a criança entra lá no pré e vai na alfabetização, como a gente querer que até, vamos supor que a média de vida agora sejam 100 anos, que em 100 anos a gente aprenda tudo, saia daqui perfeito? Não dá. E que Deus justo e bom seria esse? Que, você está reprovado, você está reprovado. E o ser humano tanto vive na mágica que há um tempo atrás teve uma pesquisa que as pessoas acreditavam em céu e inferno, mas logo a seguir se perguntava quantas pessoas iam para o céu, quantas iam para o inferno. Ninguém ia para o inferno, né? Então a gente se ilude na mágica, né? A gente quer que tudo seja mágico. Não, tem céu e inferno, tem castigo, tem prêmio, tem castigo. Só que eu, né, sou perfeito e vou para o lado, lógico, vou para o céu. Mas aí os espíritos aqui, num determinado momento, eles fazem considerações sobre essa pluralidade das existências para que a gente raciocine um pouco se a gente está acreditando por acreditar ou se tem lógica, tem convicção. Então eles falam isso, que a ideia da reencarnação ela não é moderna, ela está desde o princípio desse tempo, porque essa é uma ideia da natureza. Deus é eterno e imutável, e as suas leis também são eternas e imutáveis. Nós, espíritos, nascemos simples e ignorantes, e através das experiências vamos aprendendo. Então, em algum momento, a gente vai começando a poder perceber as coisas. Mas essa ideia vem desde a antiguidade. A ideia da transmigração das almas já tinha sido levantada por Pitágoras, em 580 a.C. E antes dele, os filósofos da Índia e do Egito já falavam na metempsicose, que eles entendiam que era que a transmigração de almas, mas eles entendiam que podia se estar em animais ou não. A transmigração pregava o seguinte, que era possível uma mesma alma, depois de um período mais ou menos longo no império dos mortos, voltar a animar outros corpos de homens ou de animais, até que transcorresse o tempo da sua purificação e ele pudesse retornar à fonte da vida. Então, nessa época lá, 580 anos antes de Cristo, era assim que se via. Então, a ideia da reencarnação é uma ideia que vem desde sempre, porque ela é verdadeira, porque a consciência de Deus está dentro de nós e faz com que a gente tenha intuitivamente isso. Alguns vão de dizer, mas a igreja nega a reencarnação. Todos nós sabemos que eles tiraram isso, a Igreja Católica tirou num determinado momento, que era o seu interesse, o interesse mundano passou à frente. Mas não há como você imaginar qualquer igreja que pregue um Deus justo e bom que possa dizer que essa conduta racional, moral, lógica, de você ter oportunidades, não faça parte desse Deus justo e bom, não é?
E os espíritos vão nos explicando, nos esclarecendo de uma forma muito legal. Eles dizem assim, bom, vou me dirigir às pessoas que não repelem, né, a ideia do futuro, de que exista um futuro, porque existem aqueles que acham que morreu, acabou, e existem aqueles que ainda acham que você retorna para um todo, né, para um todo universal, que seria como gotas que voltam para o oceano e a sua individualidade não existe mais. Mas vamos considerar que todos aqui, que nós pensamos que tem alguma coisa além da morte. E aí, ele pede para a gente analisar assim, será que a gente acha que nós estamos entre os perfeitos? Aqueles que já estão quase atingindo a perfeição, que Deus nos concede ser possível? Uma análise honesta vai poder dizer que somos assim? Por outro lado, também eu me reconheço entre aqueles maus, primitivos, né, espíritos que estão aí fazendo os réprobos, né, os bandidos, eu me reconheço assim. Bom, então como é que fica aqueles que estão numa posição intermediária? Não dá para... O que acontece com esses, né? E aí eles falam o seguinte... Tem 3 pontos que eles analisam se você se reconhece numa posição intermediária. Bom, já não sou tão ruim assim, mas também não estou com essa bola toda. Como é que eu fico? Eu sei que eu não sou feliz como eu poderia ser. Eu sei que tem espíritos que são felizes. E eu quero, se Deus perguntasse para a gente assim, você quer trocar de lugar com eles? Claro que a gente ia responder sim, o que eu tenho que fazer? E aí ele responderia quase nada. Você não teria que fazer quase nada. Recomeçar o que você fez mal e tratar de fazer melhor. É só isso. Para que você possa chegar à felicidade que você almeja. Então, passou a bola para a gente. É isso que assusta as pessoas, ou que às vezes faz com que elas ponham o egoísmo na frente, o medo na frente, e elas neguem a reencarnação. Porque aí não é Deus que faz, não é o padre, o pastor, não é o outro que está fazendo. Somos nós, que a nossa vida aqui na Terra ou na espiritualidade vai ser mais feliz ou mais miserável de acordo com as escolhas que eu fizer. E é isso que assusta tanto. Aí voltamos com medo para o mundo da fantasia. É mais fácil pensar assim. Só que a verdade, ela não é verdade porque eu acredito ou não. E a gente vai se deparar com ela. Então, se nós já tivermos oportunidade de chegar aqui e de entender isso, é meio caminho andado para que a gente não repita os mesmos erros, para que a gente faça melhor do que a gente já fez antes. Uma outra coisa que ele fala, a fortuna, né? Se alguém chegasse para você e falasse, olha, tem uma fortuna que você não vai precisar fazer mais nada o resto da vida, olha que sonho. Eu vou te dar, você tem como chegar lá. Ah, claro que a gente ia perguntar, mas como é que eu faço para fazer isso, né? Para depois ficar só indo para a praia, só fazendo nada? Estou dentro. E aí a pessoa te respondesse, trabalhe arduamente 1 minuto e você vai conquistar essa fortuna. Aí a gente ia topar na hora e ia dizer, não, trabalhe 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, não tem problema. Mas é exatamente isso que Deus nos propõe. Porque uma vida, uma encarnação... é 1 minuto na eternidade, é 1 hora na eternidade, não é nada. Para que a gente tenha tão alcançada e esperada a fortuna que a gente quer. Não é mais justo assim? E uma outra coisa, uma historinha que os espíritos nos contam, que existiam 2 fabricantes, 2 donos de fábrica, que eles tinham 2 operários, e cada um estava pensando em promover um dos seus operários lá, a chefe, né, a sócio da firma. E aí eles cometem um erro. Um dos patrões chega, manda embora o operário, fez errado, vai embora, e essa pessoa, até eles descrevem que não conseguiu outro emprego, não conseguiu outras coisas, acaba morrendo na miséria. O outro chamou o operário e falou, olha, você me deve um dia e precisa me recompensar. Você não fez bem, então você tem que refazer. Se você se empenhar e fizer melhor, trabalhar bem, você continua tendo o que eu te prometi. Faz a sua parte, que você será meu sócio. Não é muito mais justo? Não é tão claro e simples como eles nos explicam qual é a justiça
pluralidade das existências, da reencarnação, que não é um bicho de 7 cabeças, é simplesmente oportunidade. E aí a gente fica com medo da reencarnação, porque parece que é castigo, que é culpa. Nós viemos, né, de encarnação em encarnação e enfrentamos um período da humanidade onde nós éramos controlados pelo medo, pelo poder. Então, a gente tem isso em nossos arquivos e a gente ainda carrega isso. O Deus é amor, que Jesus veio nos mostrar, o Deus amoroso que está aqui nas obras básicas, a gente ainda se confunde, porque a gente ainda fica achando que é o Deus do castigo, até porque em muitos lugares tem essa palavra punição, castigo, mas o sentido é o sentido de aprendizado, é um pai amoroso, é um pai que quer a todos nós, e Deus não fica zangado com a gente, porque Ele é perfeito, sabe das nossas imperfeições, sabe que a gente pisa na bola, né? Sabe que a gente faz coisas que a gente ainda não entende que deveria. Mas também tem uma coisa, Ele nos dá os instrumentos de fazer diferente e a gente não faz. Então, o Livro dos Espíritos é um livro que deve ser lido. Essa história que eu contei está escrita aqui, não tem nada para intelectual, não foi feito para os intelectuais e para uma casta que pode entender e o resto tem que ouvir da boca daquele que conta, porque não vai entender. Então fica por conta da nossa preguiça às vezes, não estudar, não ver afinco, não ter afinco no estudo, de tirar as dúvidas, de conversar. E hoje eu escolhi, para a gente conversar um pouco, sobre a vida espírita, não é? Vamos estudar junto como é que é a vida do outro lado, como é que é a vida do espírito, porque a gente às vezes aqui, eu pelo menos fiz essa análise ao pensar nas palestras que eu dou, a gente às vezes fala en passant, mas a gente não se detém, né, para que as pessoas que não têm acesso, que não fiquem com uma ideia vaga, elas possam realmente se firmar numa base de, ao serem questionadas ou ouvir alguma coisa, poder dizer, não é assim. No Livro dos Espíritos está dizendo que não é assim. Então, é um capítulo grande e se a gente não tiver oportunidade, né, lógico, de terminá-lo, eu tenho intenção de, numa próxima, a gente continuar. Então, o capítulo 6º, Vida Espírita. Os espíritos, o primeiro item é espíritos errantes. E a primeira pergunta, é a 223, fala assim, a alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Quer dizer, sai daqui e vai para ali? Os espíritos respondem, às vezes imediatamente, mas na maioria das vezes depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corpórea é menos grosseira, e o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades dele de espírito. Então, o seu estado normal é como o dos nossos sonambúlicos lúcidos. O que é a alma nos intervalos das encarnações? É um espírito errante, que aspira a um novo destino e o espera. Qual poderá ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não existe, propriamente falando, um limite. O espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Essa duração está ligada à vontade do espírito? É uma consequência do livre-arbítrio. Olha como é importante a gente saber. Alguém aqui quer ficar milhares de séculos na erraticidade? Acredito eu que não. Mas depende da gente. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Para alguns é também uma punição, a palavra aí, infligida por Deus. E alguns, olhem que interessante, pedem o prolongamento da sua permanência na erraticidade para prosseguir os estudos que eles não puderam ter feito com proveito absoluto no estado de espírito. Então, nada sem proveito. Está lá na erraticidade, está esperando uma oportunidade, está aprendendo.
Está vendo. E aí a erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Então a gente vê esse espírito errante, a gente pensa assim, que erra, né? É o que erra, então só tem espírito inferior. Está esclarecido aqui que não é, tem espíritos de todos os graus. De que maneira eles se instruem? Pois certamente não é da mesma maneira que a gente. Eles estudam o seu passado e procuram um meio de se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares onde eles percorrem, escutam os discursos dos homens esclarecidos e conselhos dos espíritos mais elevados que eles. E isso lhes proporciona as ideias que eles não possuíam. Então, eles estão lá aprendendo essa ideia de que saiu da Terra, vai descansar, vai repousar. Esquece, ninguém repousa. Você está cumprindo sua função na criação, você está estudando para se aperfeiçoar, não tem. Isso que a gente aprendeu que é bom ficar à toa. Mas se a gente pensar bem, não é bom ficar à toa. É bom ficar à toa um pouquinho, para dar um descanso, porque a gente precisa de um corpo. A gente tem um corpo que precisa se reabastecer. Mas os espíritos não têm isso. E é mais tarde que eles vão falar qual é o repouso do espírito. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas. Os espíritos elevados, quando eles perdem o seu invólucro, eles deixam as más paixões e só guardam o bem. Os inferiores as conservam, pois de outra maneira eles pertenceriam à primeira ordem. O espírito progride no estado errante, pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Então a gente vai para a erraticidade, aprende, se fortalece, traça planos para voltar, para viver as provas daquilo que a gente disse que entendeu, para mostrar até para a gente mesmo, que a gente está podendo. E aí a gente tem o véu do esquecimento. Né? O corpo grosseiro, a matéria grosseira limita a gente. E como facilmente a gente larga os planos que fez. Ficamos algumas horas, milhares de séculos numa erraticidade, temos a oportunidade de vir para cá, ou para outros mundos, para a gente experimentar, né? Eu já sei cozinhar, então agora está na hora de eu fazer o lanche do pessoal, fazer o almoço, fazer o jantar. Aí começou a dar muita louça para lavar, o negócio solou. Não quero isso mais não, vou comprar comida aquilo. É exatamente isso que a gente faz. E os espíritos vêm nos chamar a atenção em todas as matérias que vocês forem estudar, elas vão no mesmo lugar. Explicam, esclarecem, mas vão no mesmo lugar. Somos nós com nós mesmos. Somos nós com Deus. É a nossa força de vontade, é o nosso desejo, é a nossa persistência, é que vai nos levar lá. Então aqui estamos falando dos espíritos na erraticidade. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, segundo os seus méritos. Sofrem as paixões, cujos germes eles conservaram, ou são felizes, segundo a sua maior ou menor desmaterialização. É outra dica importantíssima, porque o apego à matéria, o apego a tudo que a gente tem aqui, só nos torna sofredores. E a gente, custa entender isso e é difícil para a gente se desligar. A gente se apega, a gente tem apego ao nosso corpo, a gente tem apego às pessoas, a gente tem apego às posições sociais, a gente tem apego a tudo. A gente se frequenta uma reunião muito tempo, senta no mesmo lugar, aí a cadeira já é nossa. Se alguém sentar ali, a gente já fica pau da vida. Como ousou sentar na minha cadeira? Mas não tem nem nome escrito e não tem isso. São pequenos exercícios que a gente tem que fazer, porque eu acho que a vida vai empurrando a gente. Quando a gente está atento, a gente pode perceber isso, né? Que você está numa padaria, você quer chegar primeiro, você quer estar lá na frente, pegar o melhor. A gente ainda é assim.
A gente pode até ter um discurso, né? Já ter uma consciência superficial de que não faz isso, mas faz. Se disser que só tem 5 de alguma coisa, você não dorme. Se for negócio de internet que você tem que comprar logo, não dorme, mas você tem que ser o primeiro, você tem que estar na frente, você tem que ser o bambambam da história. E a vida, tudo que a gente sofre, é porque a vida nos mostrando, para com isso, não é assim. Né? Até na maneira de arrumar as coisas, a gente quer botar tudo no quadradinho, se as pessoas aqui não sei se são arrumadas ou convivem com alguém que é, né? Botou assim, tem que ficar assim, não aceita um jeito diferente de botar, porque esse é o melhor, ou até porque se acostumou. Aí vai arrumar a casa, isso aconteceu comigo esse ano, foi interessante. Vou arrumar a casa para o Natal, estou acostumada a arrumar do mesmo jeito. Mas de repente aquilo já não estou gostando daquele jeito. Mas é assim há 10 anos. Mas acho que é exatamente por isso. Não é mais para ser assim, entendeu? Aí começa a te dar uma insatisfação. Então, nas pequenas e nas grandes coisas, a gente é impelido a mudar. Você gosta tanto de um vaso, aí uma criança passa e derruba o negócio no chão. Pronto, acabou. É a morte. Pintou a parede, né? Ninguém pode encostar. É impossível. Aí o troço suja. A gente quer ter o controle de tudo, entende? É nas pequenas coisas que a gente se conhece. Se a gente estiver atento a essas coisas que a gente faz. A gente queria botar uma moldura no negócio, um troço, para ninguém encostar, para não sair do lugar. E a gente faz isso com a nossa maravilhosa oportunidade de encarnação. Aí quando eu li isso aqui dos espíritos errantes da vida, aí eu não quero isso para mim. Mas é aqui que eu tenho que mudar isso para não ser assim lá, né? Para eu não sofrer lá, para eu não ficar lá, né, moscando o tempo todo lá. Não é isso que eu quero. Então o que eu quero, né? É a gente pensar e ter ações para que a gente possa alcançar aquilo que a gente deseja, né? Aí eles falam assim agora: os espíritos podem ir a todos os mundos? Sim, conforme. Quando o espírito deixou o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ao mundo em que viveu ou ao mundo do mesmo grau. Ao menos que durante sua vida ele tenha se elevado. Ele pode ir a mundos superiores, mesmo nós, vamos supor, desencarnamos aqui, pertencemos a esse globo. A gente pode ir a um mundo superior, en passant, como visitantes, para ver como é que é, para antever o que a gente pode viver e ter mais coragem, mais impulso para se modificar. Mas a gente fica mais ou menos circunscrito aqui, aonde, né, no mundo que tem a ver com a gente. Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores frequentemente para nos ajudar. O trabalho é constante. Eles, quando se purificam e têm a felicidade, têm a paz, a tranquilidade, alcançado tudo que a gente almeja, eles não ficam parados. Eles vêm e vão trabalhar para que nós possamos também alcançar isso. O segundo item são os mundos transitórios. E muito interessante, existem mundos que servem de estações e lugares de repouso aos espíritos errantes. Veja que interessante. São mundos destinados aos seres errantes. Eles podem habitar temporariamente como se fosse um acampamento. Vão passar um tempo lá, vão se instruir, vão repousar e vão seguir. Esses mundos, eles são livres? Eles ficam presos lá? Não, eles são espíritos, eles estão livres. Como aves, né, que pousam numa ilha, faz ali durante um determinado tempo, que a natureza os inspira, e depois eles vão embora. Então existem mundos para esses espíritos errantes. Eles se reúnem lá com o fito de se instruírem e poder mais facilmente obter a permissão de lugares melhores. Esses mundos são sempre destinados a seres errantes? Não, tudo progride. Né? Então são mundos que estão numa fase primitiva e eles depois vão ser de outra classe. E esses mundos têm seres corpóreos? Não.
Tem coisas materiais? Não. Os espíritos errantes não precisam de nada. Então, espíritos errantes não precisam de roupa, não precisam de comida, de casa, de trabalho, eles não precisam de nada. Mais à frente eles vão nos explicar por que eles têm sensações, é outra coisa. Mas eles não precisam de nada. Então, esses mundos não têm nada. O mundo tem uma superfície estéril. E aí eles perguntam, né? E a Terra, um dia vai ser um mundo desse? E os espíritos respondem que já foi. E falam aqui, ó, nada, na sua formação, ela foi um mundo transitório. Nada existe de inútil na natureza. Cada coisa tem a sua finalidade e a sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado. A vida se escoa da parte. Assim, durante a longa série de séculos que se escoou antes da aparição do homem sobre a Terra, durante os lentos períodos de transição, atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre essa massa informe, nesse árido caos em que os elementos se confundiam, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades nem as nossas sensações físicas ali encontravam refúgio. Deus quis que mesmo nesse estado imperfeito ela servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria dizer que entre os bilhões de mundos que circulam na imensidade, apenas um, e um dos menores, perdido na multidão, teve o privilégio exclusivo de ser povoado? Ninguém poderá negar que há nessa ideia dos mundos ainda impróprios para a vida material e, entretanto, povoados de seres apropriados a seu espaço, alguma coisa de grande e sublime, onde talvez se encontre a solução de mais de um problema. Então, tudo é perfeito. Nós é que não enxergamos a perfeição. Uma vez eu contei uma história aqui de um bordado, né, que a criança estava sentada no chão e via a avó bordando, aquele negócio tinha antigamente um círculo, assim, botava um pano, não sei o nome disso não. E a criança via aquelas linhas toda misturada e achava que minha avó fica aí o dia inteiro fazendo negócio, e foi perguntar à avó. E aí a avó botou ele no colo e ele viu que lindo bordado estava por cima. Então é assim na existência do mundo, né? Dos mundos. É tudo perfeito, é a gente que não consegue entender e compreender. Nem tudo a gente pode compreender. E esse danado desse orgulho faz a gente achar que pode entender tudo, pode explicar tudo. Aí a gente se atém a palavrinhas, a gente se atém, decora o troço, fala tal, aí quer mostrar que sabe, né? E decora tudo, aí vai e conta. Não é isso que interessa. Interessa se você ler uma vez, entender e fizer. É isso. Você pode nem saber se explicar direito. Gente, o que interessa é fazer. Porque quando a gente está aqui estudando, quando eu estou aqui passando isso para vocês, eu sinto na minha cabeça, na minha mente, que isso é lógico. E eu sinto no meu coração o quanto isso é amor. Eu me sinto encher. Quando eu estou em casa estudando, quando eu estou aqui, então, não tem que botar muito a cabeça para funcionar. Tem que fazer, porque é esse lado nosso, do coração, da moral, da solidariedade, do estar junto, é esse que está fraco. A gente de querer ser muito intelectual está enfiando os pés pelas mãos, está ficando na superfície das coisas e não está fazendo o que a gente veio aqui fazer. Então, de repente, esse progresso está atrapalhando. Se a gente fosse mais ignorante um bocadinho, estava fazendo. Então, tem que abrir o coração. A gente agora não está se protegendo no medo, a gente está se protegendo no que a gente sabe, se protegendo no conhecimento, sabe? Os Espíritos dizem, instruí-vos, libertem-se, né? Você vai se libertar à medida que você se instruir. Nem isso a gente está sabendo fazer, está se instruindo, está se amarrando mais ainda, está se prendendo, está ficando cheio de amarra. O amor, Deus é o amor por excelência. E quando a gente se sintoniza com o amor, tudo flui. A gente vai saber o que fazer. Porque se a gente estudar, às vezes a gente esquece, né? Ainda mais vai ficando mais velho, a gente lê, depois a gente acha que nem sei onde foi parar aquilo, que lê de novo, nem sabe. Mas ficou.
Aquilo que a gente aproveitou, ficou. Então, quando eu for ter uma outra atitude, aquele arquivinho que eu estudei está lá. Então, vamos deixar um pouquinho essa falsa sabedoria, porque saber tudo da boca para fora não é saber, tá? Saber é quando aquilo te entra, né? Desce igual uma luva e você passa a tentar agir de acordo com aquilo. Vamos nos guiar pelo amor, que é a supremacia do universo, é o que sustenta o universo. Isso é grandioso. Não vamos deixar essa palavra cair na mesmice das coisas, que tudo é amor, mas não é amor nenhum. É interesse pessoal que bota a capinha de amor. Mas nós temos acesso ao verdadeiro amor. Então, eu acho que a gente, quando estuda e está vendo tudo que a gente pode viver ou não, depende da gente, tem que dar uma sacudida. Quantos espíritos, né, a gente vê sofrendo, né, os que trabalham em reunião mediúnica? Esses sofrimentos seriam desnecessários se eles estivessem abertos. É porque a gente se fecha, né? Então, agora, no item 3, fala-se das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. E a gente realmente vê, né? A gente ouve, né? E a gente ouve histórias por aí que realmente existe esse sofrimento. Mas como pode existir? Porque a alma, ainda uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nessa vida? Sim. E outras que não possuía. Por quê? O seu corpo era como um véu. Essas percepções e esses conhecimentos são ilimitados. Os espíritos sabem de todas as coisas. Quanto mais eles se aproximam da perfeição, mais sabem. Se superiores sabem muito, agora os inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Então, se nós vivemos num planeta de provas e expiações, os espíritos que se comunicam, né, ou que querem nos instruir, alguns, lógico, são os nossos mentores, mas por serem mentores, guias, não significa necessariamente que eles estejam na escala, né, mais alta. Nossos anjos guardiães são anjos que nos protegem, são espíritos que caminham conosco, mas necessariamente não são espíritos mais perfeitos, são espíritos que podem nos ajudar. Então, na nossa escala espírita, eles estão muito acima de nós. Mas essas comunicações que vêm revestidas, às vezes, de coisas belas, podem perfeitamente. Não, a gente tem que desconfiar do que vem do mundo dos espíritos. Mas o que é o nosso guia? Exatamente a gente saber a verdade, a gente saber o que é correto. E o amor, é isso. Essa nossa... Qual é a intenção de uma reunião mediúnica? Não é orelhão com o mundo espiritual, não é discutir a filosofia de vida, né? É simplesmente ajudar esses espíritos que estão sofrendo a perceberem, muitas vezes, que eles não percebem que estão desencarnados. O apego à matéria é tão grande que ele não percebe, que está lá tomando conta de bens materiais, está lá preocupado se fulano vai levar isso, vai levar aquilo, ficam séculos aí fazendo isso. Então, a reunião mediúnica tem este objetivo: ajudar, ser solidário e que eles possam perceber e continuar o caminho deles na erraticidade. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com tudo que vem do mundo espiritual, que se comunica com a gente, porque não tem como a gente saber, né? A gente sabe o que é puro, a gente sabe o que é bom, porque a gente sente que é, porque não tem só coisas ali, não está te exigindo nada em troca, está só te dando mensagens boas, você entende que é. Agora, querer saber, fulano já veio, não veio, era ele, não era, tem não sei quem falou o quê, isso aí é bobagem. A intenção não é essa, não tem identificação, não sei se fulano veio. Né? Às vezes a gente pode até sentir a proximidade de alguém muito querido e achar que é fulano ou beltrano, mas a certeza é difícil que a gente tenha. Agora, a sensação é verdadeira. Quando o espírito bom se aproxima, com o espírito que tem afeto pela gente se aproxima, é maravilhoso. Quando o espírito superior se aproxima, é maravilhoso. Porque a emissão de fluido, esse fluido universal que o espírito manipula, é de uma... não dá para descrever.
Assim como quando os inferiores, cheios de ódio, resistentes no mal, também se aproximam, é horrível. Né? Parece que vem uma nuvem preta junto com a gente. Porque o que é verdade, o que é real não é o que a gente fala, o que a gente vê, é o que a gente emite. E isso a gente emite, nós encarnados também. Por isso a gente atrai. Eu posso ser um anjinho para todo mundo ver, falar docinho, mas ser um ser por dentro com raiva, querendo que todo mundo morra. Você acha que as minhas companhias serão quais? As que estão me vendo de verdade, que vão chegar, que vão se aproximar. Então a gente tem que estar atento sempre, sempre, porque espírito não se aproxima só na reunião mediúnica. Espírito se aproxima, está aqui, então tem um monte aqui, né? O mundo espiritual está aqui do lado. Então, vamos continuar aqui mais um pouquinho, que já está quase na nossa hora. Os espíritos conhecem o princípio das coisas conforme a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos têm uma compreensão de tempo. Os espíritos vivem fora do tempo como a gente compreende, por isso 1 minuto, 1 hora, isso não tem para eles, alguns anos, não é assim. Eles fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa que nós. Sim, é como alguém que vê e alguém que nunca viu, um cego de nascença, porque eles estão libertos, né, desse corpo pesado, material nosso, então eles veem as coisas de uma outra forma. Aqui, como tem os espíritos o conhecimento do passado? Esse conhecimento é para eles ilimitado. Olha que interessante. O passado, quando dele nos ocupamos, é um presente. Então, quando a gente tem situações na vida da gente que foram marcantes, que a gente fica pensando naquilo toda a vida, a gente não deixa aquilo no passado, a gente torna aquilo presente, porque a gente fica remoendo aquilo toda a vida. Então, quando você não está com o seu envoltório carnal, né, com o seu corpo, você tem uma noção maior, você traz o passado para o presente como uma forma de avaliar, de se conhecer, de melhorar, de ver o que você tem que fazer para ser diferente. Mas nem tudo os espíritos conhecem, a começar pela sua própria criação. Em relação ao futuro, que os espíritos nos dizem é o seguinte, eles podem entrever o futuro, como eu falei daquela hora, para ver vislumbrar onde ele pode estar. Mas só Deus conhece todas as coisas. Os espíritos superiores, os espíritos mais elevados, têm uma noção maior. Mas quem sabe, quem é soberanamente justo e bom, e quem sabe de todas as coisas, só Deus. Aí diz assim, quando um espírito infeliz diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem veio de Deus? Ele não vê a Deus, mas ele sente a sua soberania. Somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Então, nós estamos nessa, que a gente sente Deus e adivinha. Tá? Essa ordem, né, é diretamente transmitida por Deus ou por intermédio de outros espíritos. Não vem diretamente de Deus, pois para comunicar-se com Ele é preciso merecê-lo. Deus transmite suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e instrução. Então, também a gente tem um instinto, né? A gente é inspirado, a gente ouve, né? A gente tem uma intuição, tem uma premonição de alguma coisa. Agora, cabe a gente decidir, aí entra o livre-arbítrio, se a gente realmente vai... né? Aqui a gente vai servir, o que a gente vai fazer. Agora, eles falam se o espírito vê, se o espírito ouve, o espírito se transporta. O espírito vê, mas é uma faculdade geral. Nós vemos através do órgão da visão, aquilo é circunscrito. Então a gente vê e ouve por aí, né? Pelo ouvido, mas os espíritos não, eles têm uma sensação geral. Então ele vê através do corpo todo, ele ouve através de tudo. Eles podem transportar-se, o espírito se transporta com a rapidez do pensamento. Podemos dizer que vê por toda a parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo, mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puros ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter visão do conjunto.
a visão deles se difunde por todo o ser como um corpo luminoso. Eles têm uma lucidez universal. A faculdade de ver é um atributo próprio, que independe de qualquer agente exterior. A vista não precisa da luz. Nós, como espíritos, também, mesmo encarnados, né, quando alguém fala assim, você vai ver espírito, a pessoa fecha o olho, né, morre de medo, fecha o olho. Quem vê o espírito é o espírito. Não adianta fechar o olho. Não adianta acender a luz. Se você tiver que ver os espíritos, você vai ver. Porque quem está vendo é o seu espírito. Então, isso é uma bobagem. Não durmo de luz apagada, que eu pode parecer um espírito e eu não quero ver. Você vai ver do mesmo jeito, né? E não é para se assustar, não é para ter medo, é parte da natureza, né? Se você for corajoso, pergunta o que ele quer, alguma coisa ele quer. Aí não adianta tapar a cabeça, levantar, tomar água, isso não resolve. Se for da vontade de Deus e tiver uma utilidade, porque isso só acontece para ter uma utilidade, não é para você ficar assustado, morrer de medo e falar, não quero acreditar nessas coisas não, porque, eu vi, né? Então, é isso. Quem vê é o espírito. Então, nós já temos essa prova aqui, de que não depende de luz, né? Eles falam uma coisa muito interessante, que todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isso, de uma maneira geral, é sobretudo para os espíritos elevados. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Então, às vezes, os espíritos ficam revivendo uma situação, vendo aquela situação toda a vida, ou ficam ouvindo coisas direto, que deve ser um sofrimento bem grande, né? Porque é alguma coisa ali, eles precisam resolver para seguir em frente. Então, o espírito superior só ouve o que ele quer. Ótimo, né? É nessa que a gente quer estar, óbvio. Agora, quando a gente faz uma besteira aqui, a gente não fica, porque toda hora vem na cabeça, a gente ferrou com alguém, aquilo fica vindo. Você imagina você sem corpo, né? O caso, vamos dar um exemplo talvez dos suicidas, fica revivendo aquilo, igual um filme que fica passando. Acha que acabou o problema, não acabou nada, começou o problema. Então, isso tudo é muito sério. Isso tudo é muito revolucionário, transformador, pode realmente, como eu falei no início, ser uma alavanca para a nossa evolução, nosso progresso. O Zé costumava dizer aqui assim, não está satisfeito com a Terra, né? Não está achando bom estar aqui, se melhora, sai fora. E é isso, é só isso. Quase nada nós temos que fazer para sair dessa. É só fazer direito o que a gente não fez, fazer melhor o que a gente fez mal feito. É desmanchar a bainha e fazer de novo, é fazer o bordado outra vez, é fazer a comida que ficou ruim de novo até ela ficar boa. Então as coisas são simples, mas elas são de uma profundidade, de uma seriedade, que a gente tem que ir realmente estudando aos pouquinhos, internalizando isso, analisando se isso está satisfazendo a nossa mente e o nosso coração e ter uma atitude diferente. Então, a próxima vez que eu estiver aqui, a gente vai continuar falando sobre a sensação dos espíritos, porque os espíritos dizem que eles sentem frio, sentem calor, mas se ele não tem corpo, como é que sente? Existe uma explicação científica para isso, né? Existe uma explicação dos espíritos que é lógica, e a gente trabalhar para sair fora. Ninguém aqui quer ficar na erraticidade, sentindo frio, sentindo calor, revivendo história sem parar. Todo mundo quer tudo de bom, não quer? Quer seguir o caminho. Não está preso aqui, ficar nesse ambiente, não saber nem que morreu, ficar aí batendo cabeça porque fala com as pessoas, ninguém ouve. Isso é real. Mas é real porque falta essa vontade, porque os espíritos nos dizem aqui também, e que eu acho isso lindo, eu leio sempre para dar uma força, quando fala aqui sobre a perfeição, deixa eu ver se eu acho aqui. O homem poderia, questão 909, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim,
e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as suas paixões se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade. Os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para as superar? Há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que não pode superar suas paixões e que o seu espírito nelas se compraz por consequência da sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-la é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, existe todo, como nada é por acaso, existem espíritos que estão destinados a nos ajudarem, às vezes mais de uma existência, que é lindo também quando a gente estuda sobre os nossos espíritos protetores. Sabe, imagina ser espírito protetor da gente, cabeça dura do jeito que a gente é. Tem que ser espírito elevado, que senão desiste, porque fala, a gente faz, fala, a gente faz, fala, a gente faz. Por muito menos a gente dá uns tapas nas crianças, não dá? Fala 10.000 vezes a mesma coisa, não faz, depois a gente faz igualzinho. E tem espíritos destinados, nós nunca estamos sozinhos. Por que não tentar se esforçar com mais vontade? Para a gente não ter que viver essas coisas, que às vezes a gente não quer nem ouvir falar, porque acha tão horrível, que a gente não imagina que um Deus justo e bom possa colocar na nossa vida as situações, mas tudo que acontece na nossa vida é porque a gente está precisando aprender. E a gente tem que ter essa consciência. Né? O que eu desejo a vocês que essa semana a gente possa refletir por tudo que a gente estudou aqui. Às vezes eu sei que a leitura é uma coisa um pouco cansativa, mas é a forma da gente estudar. E também da gente poder, a minha forma de estimular vocês e depois pegar lá o Livro dos Espíritos, né? E lá nos próximos, que eu já falei, que a gente vai continuar o estudo do capítulo, e ler, e ver o que vocês vão achar, e raciocinar, entende? É lindo, é muito bonito, né? É amor. E é assim, quando a gente se sente amoroso, quando a gente se sente assim, a gente irradia luz. Imagina esse planeta com tantos espíritos inferiores, a atmosfera dele é negra. Nós podemos e devemos ser, isso é uma missão de todos nós que estamos estudando e querendo melhorar, pontos de luz, de que os espíritos se servem. Precisa muito de trabalhadores. A espiritualidade precisa da gente, Deus precisa da gente, nós somos necessários, olha que coisa maravilhosa. E eu vou me trancar na minha vidinha, de trabalhar, ir para trabalho, para casa, fazer tarefa de casa, cuidar de filho. Não é absolutamente só isso. Nossa natureza é espiritual, a nossa casa é o mundo dos espíritos. Vamos viver aqui de forma que a gente possa viver lá, que seja o reflexo e o espelho do que nós conseguimos ser aqui. Vamos caminhar a passinhos curtos, mas vamos caminhar. Empacar é que não dá. Sabe, eu desejo a todos nós uma boa semana de muitas reflexões e que a gente esteja sempre aqui ou em casa, prontos para estudar, tá? Porque o espiritismo, né, a doutrina dos espíritos, não se resume a um tempo. Se você estudar e você fizer, está feita a sua parte. Lógico que a gente gosta, a gente precisa dessa troca, desse contato. Mas o negócio é esse, é fazer. Tá bom? Uma boa semana, obrigada aí e até mais.